Tema de hoje, preparados. Semana passada nós estudamos sobre a provisão do Senhor. Hoje quero estudar sobre preparados. Estamos realmente preparados para o que der e vier? A gente sabe pela Bíblia que Jesus vai voltar. Um dia este mundo vai acabar. Apesar de muita gente não crer, eu creio na Bíblia. A Bíblia diz que este mundo um dia vai acabar, que Jesus um dia vai voltar e nós vamos morar numa mansão celestial com Ele. É isso que nós cremos. Então, de tantas coisas que têm acontecido ultimamente, tantas enfermidades, tantas pessoas preocupadas com suas vidas, tantas pessoas hoje distantes de Deus, pessoas que eu digo que já conheceram Jesus, mas ainda não se firmaram na presença dEle. E por isso, correm um risco de talvez perder a oportunidade de estar com Cristo eternamente. Por isso quero estudar sobre esse tema hoje, preparados. Será que nós estamos preparados? O meu desejo no final é que você possa refletir, meditar e ver que nível está o cristianismo, a fé em Deus dentro do teu coração. Para a gente estudar sobre este assunto, vasculhando a Bíblia em tantas histórias que nós temos, uma delas me chama a atenção pela vida de um profeta, considerado um profeta menor, um profeta que provavelmente na sua época ele era músico, pela escrita que tem no livro, pelos historiadores bíblicos terem talvez definido isso. Era um cara que tinha alguns questionamentos dentro do coração. Um profeta, em sua época, preocupado com as pessoas com quem ele lidava, as pessoas com quem ele trazia as profecias que eram enviadas por Deus em sua vida e ele transmitia ao povo. Ele viveu na época de um rei que foi um rei meio complicado, um rei meio desobediente de Deus, e nessas suas questões que ele tinha dentro do coração, ele questiona Deus. Ele pergunta, ele faz algumas perguntas para Deus acerca de tudo que estava acontecendo, das coisas que ele estava vendo. Ele inclusive diz, numa dos textos, ele diz assim: Senhor, aviva a tua obra, que aquelas tuas obras que aconteciam no passado, que estas obras possam acontecer agora, que elas aconteçam até com mais intensidade, com mais vida. Eu estou falando do profeta Abacuque, que foi um homem que, em sua época, ele se preocupava com a situação das pessoas. Ele via que mesmo trazendo palavras, profecias, diante dos irmãos, as pessoas não estavam preparadas para o que de mal viesse a acontecer ou o que viesse a acontecer de bem. E por que eu estou falando de mal ou de bem? Porque tem pessoas que, quando acontecem coisas boas, quando ele fica rico, quando ele fica famoso, conhecido, quando ele consegue comprar uma boa casa, um bom carro, ter um bom dinheiro, a tendência é se afastar um pouco de Deus e curtir o que ele tem. Já naquela época haviam pessoas assim. Haviam pessoas que estavam no meio do povo, que se dizia servos do Senhor, que estavam voltando a adorar ídolos, voltando a fazer práticas que eles faziam no passado, mas eles tinham Deus como Senhor. Então, Abacuque, ele começa a questionar Deus, e tem 3 capítulos o livro de Abacuque. Eu gostaria de ler com os irmãos, você que trouxe a sua Bíblia, vamos ler juntos. Veja que interessante o que esse profeta escreveu. Pastor, onde está Abacuque? Está na Bíblia. Você sabe que Malaquias é o último livro aí do Velho Testamento, né?
Você abre Malaquias, Mateus, Malaquias, vai voltando, 1, 2, 3, 4, acho que um quinto antes de Malaquias já é Abacuque. Ufa, que bom, né? Se tiver alguém ao teu lado sem Bíblia, se você puder repartir a leitura, faça isso. Abacuque capítulo 1. Ele questionava Deus, porque ele falava assim, eu estou pregando, estou falando, estou anunciando, e o povo não ouve Deus. Não é possível, o que está acontecendo? Acharam aí, amém? Capítulo 1 de Abacuque, versículo 1, ele diz, advertência revelada ao profeta Abacuque. A primeira queixa de Abacuque. Versículo 2, ele fala, Senhor, até quando clamarei por socorro sem que tu ouças? Até quando gritarei a ti violência sem que traga salvação? Versículo 3, por que me fazes ver a injustiça e contemplar a maldade? A destruição e a violência estão diante de mim. Há luta e conflito por todo lado. Versículo 4, por isso, a lei se enfraquece e a justiça nunca prevalece. Os ímpios prejudicam os justos, e assim a justiça é pervertida. Versículo 5 vem a resposta, a primeira resposta de Deus. Deus diz para ele, olhem as nações e contemplem-nas. Fiquem atônitos e pasmem, pois nos dias de vocês farei algo em que não creriam se lhes fosse contado. Estou trazendo os babilônios, nação cruel e impetuosa. Essa nação dos babilônios aqui hoje seria o Iraque, da onde está localizado. Estou trazendo os babilônios, nação cruel e impetuosa, que marcha por toda a extensão da terra para apoderar-se de moradias que não lhe pertencem. Versículo 7, é uma nação apavorante, temível, que cria em sua própria justiça e promove a sua própria honra. Versículo 8, seus cavalos são mais velozes que os leopardos, mais ferozes que os lobos do crepúsculo. Sua cavalaria vem de longe. Seus cavalos vêm a galope, vêm voando como ave de rapina que mergulha para devorar. Versículo 9, todos vêm prontos para a violência. Suas hordas avançam como o vento do deserto e fazendo tantos prisioneiros como a areia da praia. Versículo 10, menosprezam os reis e zombam dos governantes. Riem de todas as cidades fortificadas, pois constroem rampas de terra e por elas as conquistam. Versículo 11, depois passam como o vento e prosseguem. Homens carregados de culpa e que têm por Deus a sua própria força. Aí vem a segunda queixa, a segunda questão que Abacuque levanta, ele diz no versículo 12, Senhor, tu não és desde a eternidade? Meu Deus, meu santo, tu não morrerás. Senhor, tu designaste essa nação para executar juízo. Ó rocha, determinaste que ela aplicasse castigo. 13, teus olhos são tão puros que não suportam ver o mal. Não podes tolerar a maldade, então por que toleras os perversos? Por que ficas calado enquanto os ímpios devoram os que são mais justos que eles? Tornaste os homens como peixes do mar, como animais que não são governados por ninguém. Versículo 15, o inimigo puxa todos com anzóis, apanha-os em sua rede e nela os arrasta. Então, alegra-se e exulta. Versículo 16, e por essa razão ele oferece sacrifício à sua rede, queima incenso em sua honra, pois graças à sua rede vive em grande conforto e desfruta iguarias. 17, mas continuará ele esvaziando a sua rede, destruindo sem misericórdia as nações?
Capítulo 2, versículo 1, ele continua dizendo: eu ficarei no meu posto de sentinela, tomarei posição sobre a muralha, aguardarei para ver que o Senhor me dirá e que resposta terei à minha queixa. Aí Deus responde de novo, versículo 2: escreva claramente a visão em tábuas, para que se leia facilmente. Versículo 3, pois a visão aguarda um tempo designado. Ela fala do fim e não falhará. Ainda que demore, espere-a, porque ela certamente virá e não se atrasará. Versículo 4, escreva: o ímpio está envaidecido, os seus desejos não são bons, mas o justo viverá pela sua fidelidade. Versículo 5, de fato, a riqueza é ilusória, e o ímpio é arrogante e não descansa. Ele é voraz como a sepultura e como a morte, nunca se satisfaz. Apanha para si todas as nações e ajunta para si todos os povos. Versículo 6, todos estes povos um dia rirão dele com canções de zombaria e dirão: ai daqueles que amontoa bens roubados e enriquece mediante extorsão. Até quando isso continuará assim? Versículo 7, não se levantarão de repente os seus credores? Não se despertarão os que o fazem tremer? Agora você se tornará vítima deles. Por quê? 8, porque você saqueou muitas nações. Todos os povos que restaram o saquearão. Pois você derramou muito sangue, cometeu violência contra terras, cidades e seus habitantes. Versículo 9, Deus ainda diz através de Abacuque: ai daqueles que obtêm lucros injustos para a sua casa, para pôr seu ninho no alto e escapar das garras do mal. Versículo 10, você tramou a ruína de muitos povos, envergonhando a sua própria casa e pecando contra a sua própria vida. Versículo 11, pois as pedras clamarão da parede e as vigas responderão do madeiramento contra você. Versículo 12, ai daquele que edifica uma cidade com sangue e a estabelece com crime. Versículo 13, acaso não vem do Senhor dos exércitos que o trabalho dos povos seja só para satisfazer o fogo e que as nações se afadigam em vão? 14, mas a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, como as águas enchem o mar. 15, Deus continua falando: ai daquele que dá bebida ao seu próximo, misturando-a com o seu furor, até que ele fique bêbado para lhe contemplar a nudez. Beba bastante vergonha em vez de glória. Sim, beba você também e exponha-se. A taça da mão direita do Senhor é dada a você. Muita vergonha cobrirá a sua glória. Versículo 17, a violência que você cometeu contra o Líbano o alcançará, e você ficará apavorado com a matança que fez de animais. Pois você derramou muito sangue, cometeu violência contra terras, cidades e seus habitantes. 18, de que vale uma imagem feita por um escultor, ou um ídolo de metal que ensina mentiras? Pois aquele que o faz confia em sua própria criação, fazendo ídolos incapazes de falar. 19, ai daquele que diz à madeira: desperte, ou a pedra sem vida: acorde. Poderá o ídolo dar orientação? Está coberto de ouro e prata, mas não respira. Versículo 20, o Senhor, porém, está em seu santo templo. Diante dele fique em silêncio toda a terra. Capítulo 3 e último, depois que ele ouviu tudo isso de Deus, ele ora. Versículo 1, oração do profeta Abacuque, uma confissão. Ele diz: Senhor, eu ouvi falar da tua fama, tremo diante dos seus atos, Senhor. Realiza de novo, em nossa época, as mesmas obras. Faze-as conhecidas em nosso tempo. Em tua ira, lembra-te da misericórdia. 3, Deus veio de Temã, o santo veio do monte Parã.
Sua glória cobriu os céus, o seu louvor encheu a terra. Versículo 4, seu esplendor era como a luz do sol. Raios lampejavam de sua mão, onde se escondia o seu poder. Versículo 5, pragas iam adiante dele. Doenças terríveis seguiam os seus passos. Versículo 6, ele parou e a terra tremeu. Olhou e fez estremecer as nações. Montes antigos se desmancharam. Colinas antiquíssimas se desfizeram. Os caminhos deles são eternos. Vi a aflição das tendas de Cuxã. Tremiam as cortinas das tendas de Midian. Versículo 8, era com os rios que estava irado o Senhor. Era contra os riachos o teu furor. Foi contra o mar que a tua fúria transbordou quando cavalgaste com os teus cavalos e com os teus carros vitoriosos. Versículo 9, preparaste o teu arco, pediste muitas flechas, fendeste a terra com rios. 10, os montes te viram e se contorceram. Torrentes de água desceram com violência, o abismo estrondou, erguendo as suas ondas. Versículo 11, o sol e a lua pararam em suas moradas diante do reflexo das tuas flechas, voadoras diante do lampejo da tua lança reluzente. Versículo 12, com ira andaste a passos largos por toda a terra e com indignação pisoteaste as nações. Saíste para salvar o teu povo, para libertar o teu ungido. Esmagaste o líder da nação ímpia. Tu o desnudaste da cabeça aos pés. 14, com as suas próprias flechas lhe atravessaste a cabeça. Quando os seus guerreiros saíram como um furacão para nos espalhar com maldoso prazer, como se estivesse prestes a devorar o necessitado em seu esconderijo. 15, pisaste o mar com os teus cavalos, agitando as grandes águas. Ouvi isso e o meu íntimo estremeceu. Meus lábios tremeram. Os meus ossos desfaleceram, minhas pernas vacilavam. Aí ele diz, tranquilo, esperarei o dia da desgraça que virá sobre o povo que nos ataca. Mesmo não florescendo a figueira e não havendo uvas nas videiras, mesmo falhando a safra de azeitona, não havendo produção de alimento nas lavouras, nem ovelhas no curral, nem bois nos estábulos. 18, ainda assim eu exultarei no Senhor e me alegrarei no Deus da minha salvação. O Senhor, o soberano, é a minha força. Ele faz os meus pés como os do cervo, faz-me andar em lugares altos. Fiz questão de ler tudo, para a gente entender aqui essa situação. Como eu disse, o povo é povo. Povo, quando precisa de Deus, ele corre para a igreja buscar a bênção do Senhor. Quando eu estava preparando esse texto, eu pensei até em dar título para essa mensagem, dizendo o seguinte, vida bandida. Que sabe como é a vida do bandido? Ele vai e rouba, aí ele pega o dinheiro que ele roubou e ele gasta com droga, com bebida, com roupa, com mulher. Acabou, ele corre de novo e rouba outro. Aí ele pega o dinheiro e gasta-se. Você nunca viu um bandido que guarda dinheiro. São poucos os que guardam, só os que têm bilhões, os grandes traficantes. Os bandidos pé de chinelo, eles roubam e depois roubam de novo porque o dinheiro acaba. Trazendo isso para o lado espiritual, eu queria comparar dizendo o seguinte, tem gente que vem à igreja só quando ele precisa. Aí ele vem, oh Deus, me dá isso, me dá aquilo, o que eu tenho que fazer? Um sacrifício, eu tenho que trazer uma oferta, eu tenho que fazer aquilo. Ah, Deus, me dá isso, faz aquilo. Aí Deus dá, ele vai embora. Aí quando ele precisa de novo, que acabou as coisas, ele volta. Oh Deus, eu saí do teu caminho, Senhor, tem misericórdia de mim, eu estou precisando de novo da tua ajuda, Deus, eu vou fazer um sacrifício, eu tenho que fazer, plantar bananeira, Senhor, eu tenho que fazer o quê, Senhor, eu tenho que fazer um sacrifício, subir no monte, eu faço, Senhor. Aí ele vai, se submete a tudo isso, Deus abençoa, aí ele vai embora. Tem gente assim, e o povo hebreu era assim. O povo, com o passar do tempo, morando na sua casinha, vivendo a sua vida, ele se esquecia de Deus, ele se afastava de Deus. Eles começaram, inclusive, a adorar outros deuses. Coisa terrível estava acontecendo. Se a gente fizer uma comparação com o texto de Abacuque para os nossos dias,
Abacuque, se ele vivesse hoje, eu tenho certeza que ele escreveria a mesma coisa. Por quê? Porque você vê desgraça. Se você voltar para o capítulo 1, ele está dizendo, Senhor, até quando eu vou clamar por socorro? Olha, eu tenho notícia aqui de injustiça, eu estou contemplando maldade, a destruição e a violência estão diante de mim, há luta e conflito por tudo quanto é lado, os ímpios prejudicam os justos, e assim a justiça é pervertida. Fala, Senhor, seus olhos não estão vendo, Pai, no capítulo 2, o Senhor não está vendo o que está acontecendo? A população está crescendo, as coisas estão acontecendo, e parece que o Senhor não vê, parece que o Senhor não age. O Senhor não está vendo que os caras que estão ficando ricos, que estão roubando, que estão pegando, estão prejudicando as pessoas. Parece que se ele fosse brasileiro, Abacuque, ele ia falar dos políticos, né? Que estão roubando e estão prejudicando as pessoas. Se ele existisse hoje, se a gente fizer uma comparação com os dias de hoje, o Brasil está vivendo o que Abacuque viveu na época dele. Os cristãos de hoje, do século 21 aqui do Brasil, são aqueles cristãos que estão sendo preparados para a vitória. Ah, vitória! Você é cabeça! Tem uns crentes que eu encontro e você fala assim, como é que tá? Não, só vitória. Pô, cara, eu não entendo. Por que é só vitória para ele e para mim? Às vezes tem um monte de dificuldade. Ah, pastor, isso é força de expressão. Pô, então se expresse direito. Porque Jesus disse, no mundo vocês vão ter aflições. Vocês vão passar por dificuldades. Eu já ouvi crente dizer o seguinte, não, eu sou servo de Jesus, meu corpo é fechado. Não vem enfermidade na minha vida, não vem nada, meu corpo é fechado. Ninguém me rouba. Quando o ladrão vê, ele já olha para mim e já foge. Pô, coitado desses irmãos que já foram alguma vez roubados. Eu já fui uma vez roubado na vida. Então, parece que nós somos aqueles crentes assim, pô, bola murcha. A verdade é que os pastores de hoje, os pregadores de hoje, vou falar assim, eles estão preparando as pessoas só para vitória, só para conquista, só para... Pô, mas e se acontecer coisas difíceis? E se perder o emprego? E se tiver um problema de saúde? E se acontecer de ser roubado? E se baterem no carro? Pô, bateu no meu carro, mas tem um adesivo lá, Deus é fiel. Eu já ouvi isso, eu já colei o adesivo para ninguém bater, mas o cara veio e afundou a traseira. Pô, então Deus não é muito fiel. Eu já ouvi um monte disso, irmãos. Me permito usar essa expressão de besteira gospel. Porque o povo hoje não está preparado. Como Abacuque olhou para o povo da época dele e falou, Senhor, a coisa está difícil. E Deus olha para ele e fala assim, e meu filho, vai piorar. Porque eu vou liberar a nação lá dos babilônios, eles vão vir e vão conquistar vocês. E batata. Alguns anos depois, os babilônios vieram, invadiram Jerusalém, invadiram aquele povo, levaram cativos, ficaram anos cativos, aprisionados, porque eles não ouviam a pregação de Abacuque. Eles não estavam preparados para o pior, de entender, poxa, vai acontecer alguma coisa terrível, está para acontecer, por quê? Porque nós estamos distantes de Deus, a gente está se esquecendo um pouco de Deus, a gente precisa se voltar ao Senhor. Mas o povo, como eu digo sempre aqui, povo é povo, e esse estado de esquecimento, de abandono, de deveres espirituais, de orar, de jejuar, de ler Bíblia, o povo estava esquecendo isso. Aquelas práticas mundanas deles, eles estavam voltando a fazer. Deus levantou sempre profetas como Abacuque para pregar, para falar a palavra. Abacuque sempre foi um homem de oração que buscava muito a Deus. Israel era uma cidade, tinha muita gente, mas muita gente ali distante do Senhor. Isso está claro aqui quando Deus responde para Abacuque, capítulo 1, versículo 6, ele fala, olha, eu estou trazendo os babilônios, que é uma nação cruel e impetuosa, que marcha pela terra para se apoderar da casa dos outros.
E por que eu vou permitir isso? Porque vocês agora são autossuficientes. Vocês estão achando assim, nós somos o máximo, nós somos os caras que... Nós nem precisamos mais de Deus. Como os babilônios também se achavam, que eles não precisavam de Deus. A verdade, meus irmãos, o que aconteceu naquela época e na história do povo de Deus, e isso acontece hoje, um fracasso nacional. Aquela nação estava fracassando. E eu olho para o Brasil hoje, para os crentes do Brasil hoje. Os crentes do Brasil hoje estão muito acomodados. Parece que o mundo não vai acabar. Eu não estou falando, meu irmão, que você não deve viver a tua vida, que você não deve curtir a tua vida, não estou falando isso. Mas na mente de muito crente assim hoje, não, está tudo bem. Está em crise, mas está tudo bem. Não, estou com dificuldade, mas está tudo bem. Vou vivendo a vida. Tem gente hoje que se torna enfermo, aí ele sai da presença de Deus, se afasta e fala, acho que Deus não está curando mais. Deus acho que não cura mais. E eu vou pregar até o fim da minha vida que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje, sempre, e Ele cura sim. Ele cura. Eu já vi pessoas sendo curadas por Jesus. Eu já fui curado por Jesus de algumas enfermidades. Então, eu creio. Agora, por que não acontece com tanta intensidade hoje? Não, porque, a vida é assim mesmo. Não, meu irmão, a vida não é assim mesmo. Não, a gente está aí vivendo, não. Ou então é aquela cabeça, não, eu sou tal, Jesus está comigo, eu arrebento, eu faço. E a gente está perdendo, meus irmãos, algumas coisas que o povo hebreu perdeu na época de Abacuque. Por exemplo, clamar por avivamento. As pessoas vão à igreja hoje e clamam a Deus o seguinte, Deus me dá casa, me dá carro, me dá trabalho, me dá dinheiro, me dá a mina, me dá um mino. Você não vê hoje as pessoas na igreja dizendo, Senhor, traz um avivamento para o meu coração, para a minha família. Senhor, batiza com o teu fogo. Traz a unção do Teu Espírito sobre mim, Senhor, porque eu quero estar cheio do Teu Espírito, preparado. Você não vê isso hoje. Você não vê as pessoas orando com profundidade. A oração de muita gente hoje é superficial. É aquela oração meia boca. Você não vê hoje as pessoas buscando pelos meios da graça de Cristo, a salvação, lutando por ela. Como Jesus disse, o reino dos céus é tomado à força. Ele usou essa expressão, imagino que, porque é difícil viver nessa terra, tudo que se oferece hoje, é difícil você falar assim, eu vou deixar disso, eu vou abrir mão disso, vou pegar minha cruz e vou seguir Jesus, é difícil hoje. O mundo oferece riqueza, o mundo oferece de tudo. As pessoas perderam a valorização pela palavra de Deus, não se lê mais Bíblia como lia antigamente, não se estuda mais Bíblia como se estudava antigamente. Até louvor, os louvores de hoje, você pega os louvores de hoje, a maioria, Deus me dá e me faz. Ó Senhor, o Senhor vai abrir o mar, o Senhor vai fazer isso. E se o mar não abrir, irmão, como é que você vai fazer? Se o mar não abrir, e se não vier a riqueza que você está esperando, daquela profecia? E se você ficar doente? E se você perder o emprego? E se alguém vier contra nós e quiser nos aprisionar, quiser limitar a nossa fé, estamos preparados para isso? Ou então a gente está aqui, não, só vitória. Mas e aí na hora da dificuldade, o que vai acontecer? Verdade, meus irmãos, que isso eu estou vendo hoje, no século XXI, no meio dos cristãos, me permita, tá? Eu não quero julgar ninguém aqui, longe disso, mas com 53 anos de idade e 50 de igreja, eu já vi tanta coisa, tanto tipo de crente, que hoje, às vezes, a gente se decepciona com a atitude dos cristãos, muito rala. Hoje as pessoas brigam por qualquer coisa nas igrejas, discutem por qualquer bobagem, fala mal, critica. Povo é povo. Mas o que eu quero chamar a atenção é que na época de Abacuque ele questiona Deus e fala assim, Senhor, eu estou pregando, eu estou ensinando. Por que o povo não acorda, Senhor? Poxa, eu estou envolvido aqui, o mundo que eu vivo é cheio de injustiça, é cheio de guerra, é cheio de discussões tolas, é cheio de bobagens.
Senhor, o Senhor não intervém? Ele disse, eu vou intervir. Vou sim. Só que é o seguinte, a coisa vai esquentar. E eu olho para a vida de Abacuque, quando ele recebe a segunda resposta de Deus, ele diz como Jó, Senhor, poxa, minha mente viajou aqui, me perdoa, Senhor, porque Tu continuas sendo Deus, Tu continuas sendo o Senhor da minha vida. Se alguém quiser se converter, o Senhor se converta. Se não quiser, ó Deus, pode faltar a vaca no curral, pode faltar o fruto da oliva, pode faltar isso, aquilo outro, pode faltar o que for. Mas eu vou continuar crendo no Senhor, adorando ao Senhor. E é difícil você ver hoje um cristão assim. Difícil. Hoje você vê pessoas diferentes. Abacuque, quando ele ouviu a palavra do Senhor, capítulo 3, versículo 2, ele disse, Senhor, eu ouvi a Tua palavra e temi. Porque quando eu leio a palavra de Deus no livro de Apocalipse, se você ler o livro de Apocalipse, você vê João descrevendo o que ia acontecer. É interessante que se você pegar o capítulo 2 e comparar com alguns textos de Apocalipse, você vai ouvir falar de maremoto, terremoto, você vai ouvir falar de pestes, porque isso estava prestes a acontecer no meio do povo naquela época. E a gente lê o texto de Apocalipse e fala assim, vai chegar esse tempo que Jesus vai vir buscar a sua igreja. E eu repito aqui, deixo bem claro, eu creio que Jesus virá buscar a sua igreja, eu faço parte dessa igreja, quero permanecer firme até o fim, morrendo ou vendo Jesus nos céus, eu vou me encontrar com Ele e vou viver. Eu creio, tá, gente? Eu creio na Bíblia. Se você não crê, o que eu posso fazer? Mas eu creio. Então, por isso, eu tenho que estar preparado. Porque é uma jornada, é uma caminhada. A gente estudou semana passada, a gente sabe que a provisão vem de Deus, a gente tem que confiar no Senhor. Agora, dentro dessa vida, eu vou cumprir os princípios que estão determinados, ensinados na palavra. E eles estão determinados, ensinados para proteger a minha vida do mal. Se eu servir a Deus, se eu buscar a Deus de todo o meu coração, eu posso até passar por uma dificuldade aqui, dificuldade ali, eu posso passar, mas a própria palavra diz, eu passo, eu não fico estacionado, eu não fico doente para o resto da vida. Não, Deus vem, Deus cura, Deus trata, Deus eleva, Deus faz, Deus é Deus, Ele faz a hora que Ele quiser, como Ele quer, porque Ele é Deus. Resta a mim confiar. Agora, e se Deus não fizer nada? E se Deus não fizer nada? Porque vai chegar um dia que esse mundo vai passar por dificuldades. Já está passando, mas a tendência é piorar. A tendência do nosso mundo é piorar. Ou você acha que tirando esses políticos que estão sendo roubados, vamos falar do nosso país, políticos que estão roubando aí, que estão sendo presos e tal, você acha que vai melhorar depois disso? Ao contrário, irmãos. Tem cara aí que já está com o filho e com o neto lá. Isso aí vai de geração em geração. Pode melhorar um pouquinho, pode melhorar, mas vai continuar isso aí. Existe uma máquina, um sistema, para destruir isso, tem que arrancar tudo e colocar um novo. E nesse mundo, o sistema desse mundo, a Bíblia já diz, o mundo jaz no maligno. Amém? O mundo está no maligno, o diabo está agindo. Como agia na época de Abacuque, hoje ele age com mais intensidade. Por isso que Paulo, na sua escrita, diz, a nossa luta não é contra a carne, nem contra o sangue. A nossa luta são contra principados, potestades, dominadores das regiões celestiais que querem nos destruir. O que a gente faz? Ora. Aproveita o tempo, ora a Deus, pede misericórdia. A nossa luta é contra eles. A gente crê na nossa salvação. A gente crê no agir de Deus. A gente usa o escudo da fé para se proteger dos dardos inflamados do maligno. A gente tem a palavra, a gente lê, come a palavra, vive a palavra. São mecanismos que Deus nos deixou para a gente viver, para a gente melhorar, para a gente continuar, mesmo em crise, dependendo dEle, vivendo a bênção dEle. E Abacuque, ele chegou no final do texto e disse, Senhor, eu vou tirar as minhas conclusões, que é o que eu estou fazendo hoje. Eu estou chegando num nível aqui, às vezes eu comento com a minha esposa em casa, eu estou chegando num nível seguinte, eu estou ensinando. Às vezes eu mando um WhatsApp, mando uma mensagem, falo, irmão, você faltou, estou com saudade de você, tal, pastor, eu vou, tal. Faço isso sempre que posso.
Mas ultimamente eu estou aqui, pregando a palavra, ensinando a palavra. Agora, quem quiser viver, viva. Quem não quiser, Deus abençoe. O que eu posso fazer? Uma coisa eu tenho certeza, como o Abacuque disse. Pode faltar alimento, pode ter dificuldade, pode ter aquilo outro. Eu não estou em crise, eu estou em Cristo. Ele é o Deus que sustenta a minha vida. Então eu vou ensinar a palavra. Se nós transformássemos essa palavra de Abacuque capítulo 3, nos versículos finais, que segundo o texto ele diz, deixa eu lembrar aqui, mesmo não florescendo a figueira, e não havendo uvas nas videiras, mesmo falhando a safra de azeitona, mesmo não havendo produção de alimento nas lavouras, mesmo não havendo ovelhas no curral, mesmo não havendo bois nos estábulos, eu ainda exultarei no Senhor, eu vou me alegrar no Deus da minha salvação. Se a gente pudesse transferir isso para hoje, acho que ele ficaria assim, ainda que o salário não seja suficiente, ainda que o mercado de ações não dê lucro, ainda que os investimentos não tenham retorno, ainda que eu perca o emprego, ainda que eu não tenha carro ou uma casa, ainda que meu fundo de pensão possa falir, ainda que toda a minha poupança possa se esgotar, ainda assim eu vou confiar no Senhor, vou depender do Senhor, porque Ele é o Deus da minha salvação. Quer dizer, a gente está preparado para isso? Se a gente olhar à luz da Bíblia, tem um texto que o apóstolo Paulo escreveu na igreja de Filipe, Filipenses capítulo 4, está aqui no telão, vou pedir a ajuda dos irmãos. Ele disse, alegro-me grandemente no Senhor, porque finalmente vocês renovaram o seu interesse por mim. Ele estava passando um momento de dificuldade, mas ele esperava no Senhor. Aí ele disse, de fato, vocês já se interessavam, mas não tinham oportunidade de demonstrá-lo. Versículo 11, eu não estou dizendo isso porque esteja necessitado, pois eu aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. Versículo 12 ele disse, sei o que é passar necessidade, sei o que é ter fartura, aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação, seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Versículo 13, muito conhecido, diz, tudo posso naquele que me fortalece. Quer dizer, se tinha um cara que tinha, estou preparado, porque deve esse cara era Paulo. Porque se você ler com 2 Coríntios capítulo 5, 6, você vai ver Paulo dizendo o seguinte, gente, essas leves e momentâneas dificuldades que eu estou passando, ou que nós viermos a passar, isso vai resultar numa glória tremenda diante de Deus. Aí você continua lendo o texto, ele fala assim, eu fui apedrejado, fui preso, chicoteado, tomei um monte de toco, o barco que eu estava, ele afundou, fui numa ilha, me picou uma cobra venenosa, teve gente que falou mal de mim, teve gente que lutou contra mim, olha, fui julgado indevidamente, fui preso, aconteceu, me permita essa expressão, aconteceu o diabo comigo. E ele fala, mas ainda assim, Deus da minha vida está comigo, a Ele toda a honra, toda a glória, todo louvor, toda a adoração. Ô pastor, mas caramba, você não fala nada assim de bom. A melhor coisa que nós temos na nossa vida é Jesus, irmãos. Ele é o Deus da nossa salvação. Por isso que Tiago, o meio-irmão de Jesus, quando ele escreveu o livro, quero ler com você, você que trouxe a Bíblia, vamos ler juntos agora em Tiago, capítulo 1. Ele também deu uma dica maravilhosa. Tiago, capítulo 1. Aproveite que Deus está aqui e diga para Ele o quanto você o adora, o ama, exalte o nome dEle. Se é que você tem motivo para isso. Tiago escreveu o retrato da igreja do século 21, incrível, incrível.
Igreja do século 21 está registrado aqui em 12 versículos, ou 11 versículos. Tiago, capítulo 1, versículo 2. Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações. Acho que Tiago estava brincando, né? Vou ficar feliz por causa das tretas que está acontecendo na minha vida? Não, está de brincadeira, né? Versículo 3. Pois vocês sabem, e se você não sabia, fique sabendo, que a prova da sua fé produz perseverança. Que era o caso de Abacuque. Estava perseverando. Versículo 4. E a perseverança deve ter ação completa. De que forma que ele está falando isso? A fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. Versículo 5. Se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente, de boa vontade. E se você pedir a Deus, aqui o próprio texto diz, e lhe será concedida sabedoria para você viver essa vida. Versículo 6 ele diz, olha, só que eu dou um conselho, peça sabedoria, porém com fé, sem duvidar. Aí ele faz uma comparação, porque aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. Ele ainda dá uma instrução, versículo 7, não pense tal pessoa que receberá coisa alguma do Senhor. Poxa, e por que eu não vou receber 8? Porque tem a mente dividida e é instável em tudo o que faz. Pausa aí. O que Tiago está dizendo? Sabe, manja aquelas pessoas que vêm na igreja, que eu falei, aquela vida bandida. Ele vai na igreja, aí ele pede a Deus, ai Deus faz isso, ai Deus faz aquilo, ai Deus tem misericórdia, ai Deus eu prometo que eu vou ficar firme, ai eu prometo que eu não vou pecar mais, eu prometo que eu vou dar o dízimo de tudo, quando o Senhor abrir a porta, Senhor, eu vou dar o dízimo, eu prometo, primeiro salário eu vou dar o dízimo. Deus não pediu nada, mas tem gente que fala, primeiro salário, Deus, eu vou dar o dízimo, porque o Senhor vai abrir a porta, faz 4 meses que eu estou desempregado, Deus, aí tal, aí ele faz, aí Deus abre a porta, aí chega para pagar as contas, ele olha assim e fala, caramba, tanta conta para pagar e eu prometi a Deus no próximo mês. O que é isso? Mente dividida. Gente instável, gente que vai no culto, glória a Deus, glória a Jesus, agora eu estou na contramão do mundo. Aí acaba o culto, ele vai embora, ele fica assim, ai, mas será que eu estou mesmo na contramão do mundo? Gente instável, gente que não tem firmeza. Esse era o povo da época de Abacuque. Povo que estava distante de Deus, povo que estava prestes a sofrer, inclusive, uma sanção de Deus, porque o povo se afastou dele. Então, já que o povo se afastou, estava se achando dono de si, poderoso, tal, Deus falou, então, vou liberar lá o exército da Babilônia, porque o exército da Babilônia não vinha atacar, porque Deus estava segurando. Aí, já que eles se acharam os máximos, falou, vou liberar os caras, eles são cruéis, vocês vão ver. E se você ler isso nessa história, você vai ver que eles foram presos. Eles foram levados cativos, alguns morreram. Mas Abacuque, olhando toda aquela injustiça, toda aquela situação, ele falou assim, pode acontecer tudo, pode até faltar algumas coisas, mas eu vou continuar crendo no Deus da minha salvação. Estou preparado. Paulo falou, eu estou preparado. Tiago, versículo 9 agora, ele aconselha o seguinte, o irmão de condição humilde deve orgulhar-se quando estiver em elevada posição. 10. E o rico deve orgulhar-se caso passe a viver em humildade ou em humilde. Por quê? Porque o rico passará como a flor do campo. Versículo 11. Pois o sol se levanta, traz o calor, seca a planta. Cai então a sua flor e a sua beleza é destruída. Da mesma forma, o rico murchará em meio aos seus afazeres. Versículo 12 e último. Feliz é o homem que persevera na aprovação. Por quê? Porque depois de aprovado,
receberá a coroa da vida que Deus prometeu aos que o amam. Quero encerrar aqui citando novamente o texto de Abacuque 3,17. Mesmo não florescendo a figueira, mesmo não havendo uvas nas videiras, mesmo falhando a safra de azeitonas, mesmo não havendo produção de alimento das lavouras, nem ovelhas no curral, nem bois nos estábulos, ainda assim eu vou me exultar no Senhor, eu vou me alegrar no Deus da minha salvação. Esses dias eu estava vendo, essa semana que passou, não sei se vocês viram, aquele cara que foi um dos delatores, o Cerveró, estava condenado a viver 30 anos preso, e por causa que ele abriu a boca, já cumpriu 1 ano, e agora o resto vai ficar em casa com a tornozeleira. E ainda vai ter que devolver 18 milhões de reais, daqui a pouco, né, pelo tanto que roubaram, aos cofres públicos. E ele dentro de um avião, meio que disfarçado, óculos de sol, junto de 2 policiais federais, indo embora para casa, como diz esse texto aqui que Tiago disse, o rico, ele murchará em meio aos seus afazeres. E o cara estava ali, murchinho, acabado, sendo criticado por pessoas dentro do avião, voltando para casa, mó vergonha, os vizinhos, a família. Por quê? Porque não estava contente com a situação, queria mais. E essa é a tônica do mundo de hoje. As pessoas nunca estão contentes com a situação. Pô, pastor, mas eu não posso ter mais? Sim. Desde que você trabalhe, desde que você se esforce, e desde que você entenda o seguinte, você vai lutar, e às vezes você vai lutar e de repente você acaba perdendo. E aí? Isso já aconteceu comigo. Eu já tive empresa, tive que vender a empresa. Saí com uma mão na frente e outra atrás. Eu já tive um bom emprego, perdi esse emprego. Aí eu tive que sair à caça. Eu tive que fazer bico. Eu tive que... Não é esses bicos assim, não. É bico mesmo, tá, gente? De trabalhar, tá? Tive que fazer muito bico. De andar sem carro, sem dinheiro para pegar ônibus. Vários quilômetros, ou várias vezes quilômetros para buscar emprego. Algumas vezes, lá atrás, das primeiras vezes que isso aconteceu, eu andava assim, mas eu sou servo de Deus. Isso não pode acontecer comigo, porque eu olhava para a televisão, via os bestas lá falando isso. Aí eu, crente, né, não tinha experiência com Deus, meu filho está passando, eu tenho que comprar alguma coisa. Não, Deus tem que abrir a porta. O Senhor tem que abrir a porta, Deus. Quantas vezes eu não fiz isso, besta? E Deus olhava para mim e falava assim, filho, não é assim. Até o dia que eu aprendi a confiar no Senhor, a depender do Senhor, a ter experiências com o Senhor, e andava a pé, buscando emprego, Deus vai abrir a porta, glória a Deus. Chegava no final do dia, não ganhei nada. Ainda assim, Deus é comigo, glória ao Senhor. Aprendi. Por isso posso hoje, como Abacuque, falar assim, pode estar a crise que for. Eu ainda creio que eu estou acima da crise porque Cristo está comigo. Eu estou preparado. A pergunta que eu te faço hoje para a gente encerrar é, você está preparado? Pode faltar o que for, você está preparado? Ou será que você vai se desesperar? Você vai falar assim, não, eu confio em Deus. Deus vai prover. Como eu falei semana passada aqui da provisão, né? Eu não sei se foi os anjos que trouxeram do supermercado do céu, aquelas compras que vieram para a casa do meu pai, quando a gente estava morando no interior, ele não tinha nada para comer. Mas Deus providenciou, a provisão veio. Então eu sei que mais cedo ou mais tarde, Deus vai prover. A gente tem muita conta para pagar aqui nessa igreja. Chega no final do mês, eu falo assim, só Deus para prover e a gente conseguir pagar tudo. Porque Deus provém, a obra é dele. Deus provém, a igreja é dele. Eu faço parte da igreja de Cristo. Se você faz parte da igreja de Cristo, esteja preparado. Que as coisas podem até piorar, mas ainda assim, eu vou me exultar, eu vou adorar, eu vou me alegrar na presença do meu Deus. Posso ouvir um amém? Amém. Vamos ficar em pé, vamos orar. Você sabe, meus irmãos, nos dias de hoje,
Você olha para um lado e fala assim, nossa, aquele irmão ali ele ia na igreja, né? Era crente. Olha como é que está agora. Aí você anda um pouquinho e fala, aquele irmão ali ficou rico, saiu da igreja. Meu Deus do céu. Anda mais um pouquinho e fala assim, nossa, aquele ali, olha, ele era crente, agora está ali fazendo macumba, despacho ali na esquina. Meu Deus, tem misericórdia. Aí aquele ali era crente, agora está adorando imagem de novo. Meu Deus, como é que pode? Você vai encontrar um monte disso. Mas se você andar, caminhar, você vai encontrar injustiça, você vai encontrar desgraça, você vai encontrar problemas, você vai encontrar dificuldades, mas você vai continuar caminhando. Por quê? Porque a nossa provisão vem do Senhor. Eu estou preparado para isso. Deus não vai deixar faltar. O salmista disse, os leões podem ter fome, mas aqueles que servem a Deus não vão passar fome, não. Porque Deus vai prover. Amém? Feche os seus olhos por um instante.